Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui vamos fazer um exemplinho aqui de um mapeamento de vegetação e daninhas usando uma rede neural artificial. Então para quem ainda não viu os vídeos sobre toda a teoria de redes neurais artificiais, veja aí os primeiros vídeos aí do canal, que tem tudo lá explicado certinho como funciona, né? Tem as lives lá que eu realizei explicando certinho como funcionam as redes neurais artificiais, redes neurais convolucionais. E aqui a gente vai fazer um exemplinho básico aqui que eu criei, um mapeamento de vegetação daninho solo. Uh, e aí a gente usou o QGIS, né? Eu vou mostrar aqui como faz tudo, desde da primeira etapa, que é a seleção das amostras, depois a importação das amostras aqui para dentro, o processamento, né, o treinamento da rede neural até a geração do resultado final. Então vamos lá, vou disponibilizar o link aqui para acesso ao dataset, ó, tá aqui. Eu vou deixar também na descrição aqui da live esse Colab Notebook aqui para vocês terem acesso também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Colab é instalar o rasteiro, que é uma biblioteca que a gente utiliza para ler imagens de satélite, imagens de drone, né? Como eu vou estar utilizando aqui. Conexão com o Google Drive, que já está conectado aqui no meu, já realizei isso. Importação de algumas bibliotecas. Então aqui no meu Content eu vou ter todo acesso ao meu Drive, aqui, todos os arquivos lá do meu Drive vão estar disponíveis aqui. E aqui eu vou setar o caminho dos meus arquivos. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem, que é a minha imagem de drone, e tenho três shapefiles. Cada shapefiles é um arquivo de pontos, como eu vou mostrar aqui. Então aqui eu abri o meu QGIS. Essa aqui é a imagem, é a área aqui de interesse da nossa análise aqui. Então é uma imagem de drone de uma área de cultivo aqui. E o objetivo aqui é separar essa imagem aqui em três classes diferentes, né? Então, o que eu fiz? Eu criei três arquivos de pontos diferentes e fui coletando exemplos, ó. Então, em verde aqui é exemplo de onde tem pontos de vegetação. Em amarelo, onde tem pontos de ervas daninhas, né? Plantas invasoras, ó. As plantas invasoras aqui. E em vermelho, né? É onde está o solo. Então, uma área de solo aqui. Então, basicamente é isso. Eu vou criar uma imagem classificada a partir dessas amostras aqui. Então, eu vou fazer a extração da informação espectral da imagem em cada um dos pontos, em cada pixel aqui dos pontos que a gente tem. E treinar um algoritmo de rede neural para depois eu enviar todos os pixels aqui da imagem, né, enviar a imagem completa para realizar a predição e o nosso modelo de inteligência artificial classificar todos os pixels dessa imagem nas classes que a gente definiu, né? Solo, vegetação e daninhas. Né? Então vamos voltar lá para o Colab. Aqui são os três arquivos que eu setei aqui. A imagem, a classe 1, que é a classe de solo, classe 2, vegetação, classe 3, plantas e invasoras. Beleza? Setei os caminhos aqui. Vou abrir os três arquivos aqui, né, os três shapefiles com o GeoPandas. E aqui eu vou plotar a mesma imagem lá com os mesmos pontos que eu estava vendo lá no QGIS. Eu consigo plotar aqui com o Matplotlib, com o rasteiro GeoPandas, integrando tudo. Eu consigo plotar aqui a imagem com os resultados. Próxima etapa é dar um ID para cada uma das classes. Então eu tenho 3 GeoDataFrames, um para cada classe, né? E aqui eu vou adicionar um valor de um ID para cada uma das três classes. Está plotando lá, mas enquanto isso a gente já pode ir fazendo isso. Depois vamos concatenar os três GeoDataFrames em um único GeoDataFrame que vai ter ali todos os meus pontos e a coluna de ID, como é a mesma em todas, né? Setando aqui, ó, a gente pode até ver que vou criar uma linha de código aqui para ver o GeoDataFrame, como está. Então a gente tem aqui, ó, os pontos, né, as geometrias de cada ponto, e tem o ID de cada um desses pontos aqui, representando as classes. A próxima etapa vai ser usar os pontos que a gente tem, então esse GeoDataFrame de pontos, para extrair os valores espectrais das bandas R, G e B da nossa imagem. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente cria uma lista de coordenadas e depois aplicamos aqui a extração dos valores. Então, tem uma lista de valores. Vamos converter essa lista de valores, né, que são os valores espectrais das bandas RGB para cada um dos pontos, e aí obter a variável x, que é a variável
dos nossos dados, né? Então, se a gente olhar aqui a variável x, é uma matriz aqui com 3 colunas, né, representando o R, G e o B, e com a quantidade de linhas aqui representando a quantidade de pontos que a gente tem. Se a gente vê o tamanho dela, ó, 431, que é a quantidade de pontos que a gente tem, então a gente tem 431 linhas e 3 colunas, que é a quantidade de pontos pela quantidade, pelos valores espectrais da imagem, né? Como a gente tem o RGB, temos somente 3 bandas, né? Depois selecionamos aqui a variável, a coluna, né, do JDataFrame ID, que é na verdade o nosso Y, né, o nosso dado de referência. E aí setamos aqui. E agora a gente já pode importar algumas funções aqui do sklearn, que a gente vai utilizar aqui embaixo. Então, para a gente treinar os nossos dados numa rede neural, uma coisa que a gente tem que fazer é processar nossos dados de referência. Né? Por quê? Porque a rede neural, lá na última camada, só trabalha com valores entre 0 e 1. Então, a gente tem que converter a nossa variável y, né? Variável y, que é um vetor, é um array, se a gente olhar aqui, um array de uma única dimensão, né? Com a classe, né? 1, 0, 1 e 2. Só que a gente não pode passar os dados de referência assim para a rede neural. A gente tem que converter esses dados inteiros aqui, né, categóricos, em vetores binários de 1 e 0. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 classes diferentes, classe 0, 1, 2 e 3. A gente converte os valores da classe 0 para um array com 4 posições com 1, 0, 0, 0. A classe 1 vira 0, 1, 0, 0. Classe 2, 0, 0, 1, 0. E a classe 3, 0, 0, 0, 1. Então, esse é um exemplinho básico, a gente só tem 3 classes aqui, né? Então, como a gente tem 3 classes, a gente vai converter um array um vetor binário de 3 posições. Né? Então, vai ficar 1, 0, 0 para a classe 0, 0, 1, 0 para a classe 1 e 0, 0, 1 para a classe 2. Então, esse é o chamado Union-Hot Encode, né? Converter valores categóricos para um vetor de posições com 1s e zeros, né? Onde cada código aqui representa uma única classe. Vamos fazer isso aqui, aplicamos aqui o Union-Hot Encode. Então, a nossa nova variável y tem 431 por 3 colunas, que é as colunas binárias aqui, né? E aí a gente já pode aplicar divisão em treinamento e teste para poder depois separar os dados e passar somente os dados de treinamento para a rede. Né? Vamos fazer isso. Selecionamos aqui a quantidade de entradas que a gente tem, de características, e a quantidade de classes que a gente tem. Né? A gente tem 3 características, né? Um R, G e B, e 3 classes finais. Então, isso vai ser a configuração da nossa rede. E aí a gente pode usar o Keras aqui para construir a nossa rede neural aqui densa. Então, iniciamos as camadas densas, né? Iniciamos uma rede sequencial com as camadas densas, onde a primeira camada aqui a gente conecta as camadas de entrada com 256 neurônios, depois mais 128, depois 64, depois 8 neurônios e por último a quantidade de classe que a gente tem, que é 3. Né? Então criamos a rede, compilamos aqui, vemos o resumo da rede aqui, né? 3 classes, 3 neurônios aqui na última camada, né? Para realizar a classificação em classe, e aqui botamos para treinar. Então o processo é demorado, né? Por ser uma quantidade grande de épocas aqui, eu coloquei bastante épocas, né? Esse aqui já é o resultado aqui, depois do treinamento, né? Então ele deu aí, ó, tanto o treinamento como a validação quase entre 0,9 aqui, 90% de acurácia, né? Então, é até interessante o valor. A gente pode calcular o valor da acurácia dos dados de testes, 92% ele está acertando. Também podendo aplicar outras métricas, como o Classification Report, que a gente consegue ver por classe, a precisão por classe, recall por classe, F-score por classe, né? Então a gente tem mais métricas para ver aqui. E a matriz de confusão também. Então, onde que está a confusão aqui entre as classes? Geralmente está entre daninhas e vegetação. Né? Por quê? Porque são classes com coloração parecida. Né? Então, vai ter alguns lugares ali onde o algoritmo vai confundir um pouco o tom espectral ali da vegetação para daninha. Então, aqui está a principal causa de erro. Né? Então, tem 6 daninhas que estão sendo classificadas como vegetação, tem 4 vegetações que estão sendo classificadas como daninhas. Então, feito isso, a gente criou um classificador aqui com 92% de acurácia, né, dos pixels aqui. Poderia coletar mais amostras para gerar um melhor resultado, né?
Mas agora vamos aplicar agora o nosso modelo à imagem completa, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é obter a nossa imagem completa aqui. Então vou abrir a minha imagem completa e transformar ela num vetor de pixels, né? Então a minha imagem lá original eu já converti aqui, ela deu um total de 51 milhões de pixels, né? Então 51 milhões 650.802 pixels por quatro bandas, né? Que é o RGB mais a banda alfa, que é a banda máxima, a gente vai utilizar essa banda alfa. Então esse processamento aqui é um processamento bem pesado aqui para a memória do Colab, né? É uma imagem muito grande, uma quantidade de pixels muito grande, 51 milhões, né? Então é bem grande. E a gente vai transformar esses dados aqui num data frame. Então aqui obtemos aqui um data frame. Vou até abrir aqui, acessar. Então aqui temos o data frame, vou colocar ele aqui. Então, o que eu tenho no meu data frame? Tenho 51 milhões de registros, né? Com os valores aqui do RGB mais a máscara, né? Que é a banda alfa lá. Então, essa banda alfa vai me dizer qual que é a área válida da imagem. Então, onde tem 255 é a área válida da imagem, onde tem 0 é a área não válida. Então, a gente vai ter que remover aqui esses valores de 0 aqui, né? Para passar para o classificador, né? Por quê? Porque são valores de uma região não válida. Né? A gente vai precisar predizer esses valores aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é remover esses valores aqui que estão na área não válida da imagem. Então, selecionamos apenas os valores da área válida, criamos uma variável chamada valuePred, né, para realizar as predições. E aí a gente apaga algumas colunas aqui para facilitar a memória e aplicamos esse vetor aqui no nosso modelo. Então, ele vai realizar a predição e gerar uma variável pred com um vetor de pixels, né? Com as predições, com a classe 0, 1 e 2. Aplicamos o argmax para gerar essas classes, né, 0, 1 e 2. E aí setamos aqui uma variável no meu data frame no df2pred, né, que a gente definiu aqui embaixo, que é só os valores válidos aqui, né? Setamos a variável pred para esse valor aqui. Então depois removemos, apagamos algumas variáveis para limpar a memória. E aí a gente vai fazer um merge entre o dataframe original, esse dataframe completo aqui com os 51 milhões de registros, e o dataframe do df2pred, né, que é o dataframe somente com os dados válidos. Né? Por que a gente vai fazer isso? Porque tem esses valores aqui não válidos, né, que a gente não realizou a predição, então a gente não pode criar a imagem a partir desse df2pred aqui, porque aqui só tem os valores válidos da imagem. Para a gente montar a imagem, tem que ter toda a área válida, tem que ter a área válida e a área também inválida, que é a parte branca em volta. Né? Então, a gente vai aplicar esse merge aqui para saber qual o valor de predição que aquele pixel aqui, por exemplo, esse pixel válido aqui, né, ele recebeu. Então, a gente aplica o merge para juntar tudo e a gente tem o DF original aqui, o DF completo com os campos preditos aqui. Onde não está, onde não tem na área não válida aqui, onde não foi realizada a predição, ele vai ficar como none, né, com valor não numérico, né. A próxima, depois que feito isso, a gente já tem o dataframe com os valores da predição. A gente vai exportar esses valores aqui somente da coluna de predições. Então a gente vai pegar somente a coluna de predições e vai retornar ao tamanho da imagem original. Então a gente definiu uma variável com o tamanho da imagem original lá em cima, né? Assim, 6.614 por 7.693. Então a gente vai aplicar um reshape para esse tamanho nos valores preditos, junto com os valores preditos também das áreas não válidas, que é tudo none. E aí a gente pode criar a imagem para ser exportada. Então convertemos ela para o tipo float e com um rasteiro aqui aplicamos as propriedades, né, o tamanho da imagem, qual que é o no data, qual que é o tipo de dados, a quantidade de bandas, e aí a gente salva um arquivo aqui chamado mapa.tif, que ele vai salvar aqui no content, e a gente consegue exportar a imagem e jogar lá no QGIS. Então esse aqui foi o resultado final da predição, ó. Então ficou bem fiel aí a uma visualização comum, né? Então você consegue conhecer aqui algumas áreas e aí você pode aplicar essa imagem aqui e extrair estatísticas, né, de quais áreas têm mais daninhas, quais
quais áreas tem menos, quais áreas precisa você consegue estimar a quantidade de daninhas. Por exemplo, essa área aqui tem 70% de daninhas, essa área aqui só tem 50%, né? Então você consegue também criar dosagens diferentes de aplicações para áreas distintas aí do seu cultivo, né? Então é isso, pessoal. Deixa o like aí no vídeo, inscreve no canal, siga lá no Instagram também. A gente tá postando bastante conteúdo lá. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!